Rapaz, eu já te falei que eu não preciso de culto, de domingo pra igreja, entendeu? Se eu quiser, Cristo já morreu. Se eu quiser, eu posso buscar Deus em casa, eu posso acordar 3 horas da madrugada pra orar, entendeu? Eu não preciso de comunidade, de denominação, de corpo pra mim poder seguir a Cristo. Se eu quiser, eu já sou crente, mas eu não sou crente, mas eu não vou pra igreja, só isso. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, que a paz do Senhor esteja com vocês. Eu queria compartilhar algum assunto bem delicado, meio que polêmico, né? Que muito falam hoje no nosso dia, que eu queria trazer algo que possa agregar ao seu conhecimento. A gente somos eternos aprendizes, né? A gente é eternos alunos, a gente sempre tem que aprender algo, sempre tem algo para aprender. Ainda mais se for da palavra, a palavra ela é fiel, né? A palavra ela é vida. Então, quando é algo relacionado à palavra de Deus, à palavra do Senhor, pode ter certeza que é algo que vai agregar na sua vida. Moral da história, eu trabalho fazendo loja e hoje eu visitei um cliente lá, a gente foi e ele começou a puxar assunto, né? Ele falou assim, eu sou crente, mas eu não visito, eu não vou pros cultos, eu sou crente, mas a minha casa é minha igreja. Ele fica olhando assim, tá? Se ele tá falando esse negócio, né, eu vou ouvir, depois eu falo. Ele tá falando, querendo conversar comigo isso. E aí ele falando, se eu acordo 3 horas da madrugada pra buscar a Deus, entendeu? E tal, e eu só vendo aquilo, beleza, né? Por que eu tô falando isso pra vocês, amados? Porque a palavra nos instrui em 1 Pedro 3,15. Ela fala que devemos estar pronto para argumentar qual é a razão da nossa fé. Se a gente se denomina cristão, amado, a gente tem que estar pronto para debater, não denegrir, não aumentar, não discutir, mas é para argumentar, entendeu? Ter respaldo daquilo que você crê. Se você é cristão, você tem que ter uma base em Cristo e você tem que saber o que Cristo fez por você, e pelo menos saber algumas coisas da Bíblia, né? Assim eu entendo, né? Eu posso estar errado, mas acredito que eu não tô, não. E então, né, a gente tem que estar pronto para argumentar. E esse cara falando aquilo e aquilo muito me intrigando, né? Que Deus ele nos coloca numa situações às vezes que, amado, eu não consigo. Se me tá pedindo a opinião, eu vou dar a opinião conforme eu acredito, respaldado na palavra de Deus, que é vida, né? Que é transformação e ela é única, digna de aceitação, é ela aqui. E quando esse cara terminou de falar, esse cliente, ele terminou de falar, e eu comecei a falar. Aí eu gosto muito de falar sobre Paulo nessa aula. Entendeu? Porque Saulo, ele era um cara extremamente instruído, né? E ele perseguia a igreja não por achar que aquilo não era mentira. Ele não achava que aquilo era verdade. Ele achava que aquilo era mentira. Então ele achava que Jesus era um charlatão. Ele achava que o caminho, que era o caminho de Jesus, era uma seita. Então ele perseguia extremamente a igreja por ignorância. E pode até ver que depois que ele era uma bomba na mão do diabo, depois que ele foi resgatado, teve um encontro com Cristo, ele se transformou uma bomba na mão do Senhor. Então assim, ele deixa um legado ao ponto que a gente somos da geração paulina, né? A gente somos dos gentios, ele veio para os gentios pregar para os gentios e a gente somos fruto deles até hoje, graças a Deus. Então eu falei assim, cara, deixa eu lhe falar. Outra coisa. Esse cara lá, esse meu cliente, ele tava falando assim, é porque tem tanta coisa errada dentro das igrejas. É porque tem pastor, é porque tem líder, é porque tem liderado, é porque tem membro, é porque... Aí ele só falando dos caras, aí eu vou, beleza, vai chegar a minha hora de falar. E ele falando, porque eu toquei em Paulo, Paulo, em Romanos, ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entendeu? Quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que lindo isso. E o cara, ele tinha tudo pra se gloriar, né? Porque ele foi um evangelista nato, um apóstolo glorioso na mão do Senhor. Ele fez coisas maravilhosas, umas obras que ele poderia se gloriar falando assim, eu sou o cara, eu posso fazer. Mas ele falava, miserável homem que sou. E ele também ele fala assim, o bem que eu não quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Como um cara que foi o maior implantador de igreja, um dos maiores escritores do Novo Testamento, né? Que é da palavra do Senhor, foi ele que escreveu a maioria das cartas. Ele fala que o bem que ele não quer fazer, não faz. Outra coisa que Paulo mesmo falava, ele falava assim, eu sou o pior dos pecadores. Então eu comecei a falar isso que eu tô falando pra você agora aí, eu tava falando pra esse cliente. E eu falava assim pra ele, eu falava, olha, entendeu? Paulo, ele tinha tudo pra se gloriar, mas sabe por que ele não se gloriava? É porque ele olhava pra ele. Ele só olhava pra ele, entendeu? Ele só olhava pra ele mesmo, cara. Ele só olhava, miserável, eu sou o pior dos pecadores, eu sou miserável homem. Ele olhava pra si, ao ponto que quando ele olhava pra si, ele não tinha como olhar pros outros. E esse cara só ouvindo, e eu falando pro cliente, né? E ele só ouvindo isso que eu tava falando pra ele.
E eu falava assim, ó, beleza, porque só acredita, mas agora escuta, se eu falou, agora eu vou falar. E ele começou a falar, aí ele falou aquilo, né? Eu continuei falando pra ele, e eu falei que quando a gente olha pra gente, nós não tem capacidade de olhar pros outros. Eu sou o pior. Eu, Gabriel, sou o pior, então eu sou o pior dos pecadores. Não tem por que olhar pra prostituta e falar que ela é pior. Pro adulto, pro traficante, pro homossexual, pra um pecado, uma iniquidade. E falar que, eu sou melhor. Não, eu sou o pior. Paulo, ele olhava pra si, por isso que ele foi um servo do Senhor fiel. Um servo glorioso. Deus fez coisas grandes através da vida dele, porque ele reconhecia que ele era o pior e ele precisava pregar o evangelho da graça. E aí, sobre a igreja de congregar, né, que é um negócio meio, meu Deus, sobre congregar, eu falei pra ele, olha, deixa eu lhe falar algo. A gente somos o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, fala isso, que somos o corpo de Cristo. Entendeu? Então, a mão precisa do braço. Os dedos precisam do joelho. Então, assim, o corpo se unifica, a unidade do corpo é necessária para a obra do Senhor expandir. E eu falei para eles também que Cristo, ele era o único que poderia fazer tudo sozinho, porque ele era o Deus encarnado em carne, é o verbo vivo que se fez carne. A palavra veio diante dos homens, o verbo andou diante dos homens, o verbo falou do verbo. Ele era o único que poderia fazer tudo que fez sozinho. Mas ele escolheu 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Ele escolheu Judas, o traidor. Só problemático, amado. Ele escolheu Pedro, sanguíneo, meu irmão. Queria puxar a espada pra todo mundo, queria matar todo mundo. Ele escolheu João. Eu achava que João era muito, assim, é um modo de falar, tá? É muito egocêntrico, porque ele falava assim, o discípulo que Jesus amava. Então, assim, mas é uma glória saber que é amado por Cristo, né? Mas assim, ele só tinha discípulos problemáticos, amados. Entendeu? Só discípulos problemáticos. Entendeu? E ele pegou esses 12 e transformou em um corpo. Olha que lindo. Transformou em um corpo, uma unidade. Glória a Deus por isso. E amado, ele fala que ele é o cabeça. Se eu não me engano, em Colossenses 1, ele fala que ele é a cabeça do corpo. Cristo é a cabeça e a gente, a membrazia, a comunidade. É engraçado que Paulo, que por onde ele passava, ele levantava corpo, ele levantava comunidade. Apresentava o cabeça, que é Cristo, fazia tudo o que fazia no nome do Senhor e levantava uma comunidade. E ele era o único que poderia levantar assim, com moral, porque ele falava dos ministérios, dos 5 ministérios, o apóstolo, o pastor, evangelista, entendeu? Mestre, profetas. Então ele dominava, eu acredito que os 5 ministérios. Que ele era um evangelista nato, ele era um pastor nato, ele era um apóstolo, que era um profeta da mão do Senhor. Então, assim, eu comecei a falar isso pra ele, né? Eu falei assim, Cristo é o corpo. A gente somos o corpo, Cristo é a cabeça. Entendeu? E a gente precisa. E esse é o mal da nossa geração, amado. Por não conhecer e não saber argumentar, essa palavra aqui, que é vida, acaba sendo envergonhado. Entendeu? Inúmeras vezes as pessoas viravam para mim e falavam assim: se eu sentar para conversar contigo, eu te desvio da fé. Eu falo, amado, se tu sentar na mesa, que do jeito que eu tô aqui agora, sentar para conversar comigo, tu vira crente. Entendeu? Porque a gente tem que estar pronto para argumentar com a respeito da nossa fé. E o Espírito Santo, através das nossas vidas, testifica na vida deles, amado. O nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, tudo leva para glorificar a Deus. Todos os nossos modos de viver é para glorificar a Deus e para ganhar um incrédulo. Entendeu? E moral da história, aquele cara ficou sem palavra, porque não tinha o que falar. Por quê? Eu tô respaldado na Bíblia, amado. Entendeu? Então a gente precisa sim, a gente temos um corpo. Só que se a gente ficar olhando pro erro dos outros, entendeu? A gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Se a gente ficar olhando para o que as pessoas vão... porque ela é pecadora, porque ela fala isso, porque o pastor faz aquilo. Meu irmão, olhe para si e fala assim, eu sou o pior, eu vou servir no corpo. Ganhe vidas, ganhe almas, esse é o nosso maior objetivo. E você deve congregar sim. Porque senão Cristo teria feito tudo sozinho. Você é maior do que Cristo, ou você é menor do que Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus.